Fazer diálogos em Unity não é das coisas mais complicadas do mundo, mas é ideal fazermos um sistema de diálogos bem robusto para que possamos reutilizar o código em vários objetos de jogo. Vamos fazer exatamente isso sem deixar as coisas muito complicadas nessa aula. Vamos começar por adicionar uma imagem na nossa canvas. Então, apertando o botão direito, UI, Image. Essa imagem vai se chamar caixa de diálogo. Ela vai ser simplesmente um retângulo preto. Se você quiser, pode fazer uma imagem mais bonita no Photoshop ou no GIMP e colocar aqui. Por enquanto, isso aqui funciona de boa. Vou resetar as posições para ficar mais centralizado, puxar um pouco para baixo. Eu vou escolher aqui a ferramenta Scale Tool, vou apertar R, vou puxar aqui o tamanho até ficar num tamanho legal. Depois que terminar, vamos ancorar essa caixa para funcionar em vários tamanhos de tela. Então vou ancorar esse último de baixo escrito Bottom. Assim o Unity vai tentar manter vários aspectos de tela. Claro que alguns vão bugar, mas não se preocupa tanto com isso, porque geralmente você limita as proporções que seu jogo suporta. Vou só pintar a caixa de preto e vou mudar um pouquinho o alvo para ele ficar ligeiramente transparente. Agora nessa caixa de diálogo aqui vamos colocar três coisas: um nome, um texto e um botão para continuar. Para isso, clique com o botão direito na Canvas, depois UI, Text Mesh Pro. Se aparecer uma janela escrito TMP Importer, clique em Import TMP Essentials. A partir daqui você pode usar uma outra fonte se quiser, mas para deixar o tutorial mais rápido, eu vou usar a padrão mesmo. Eu vou apertar W ou clicar lá em cima na ferramenta Move Tool e vou colocar esse nome aqui para dentro. Eu vou agora puxar esse texto aqui para dentro da caixa de diálogo e vou ancorar na parte de cima da minha caixa de diálogo. Vou renomear esse texto aqui para nome NPC. Também vou colocar o texto de dentro a mesma coisa. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele. Colocar ele aqui mais no cantinho. Agora eu vou apertar Ctrl D para duplicar esse nome NPC. Também vou clicar na Rect Tool, aqui em cima, para expandir a quantidade de texto que cabe aqui dentro. Acho que isso aqui ficou um pouco apertado, então vou aumentar o tamanho da caixa de diálogo também. Vamos renomear isso aqui para texto e escrever qualquer coisa aqui para servir de placeholder. Por último, vamos criar um botão. Apertando o botão direito, UI, Button. Esse texto aqui de dentro eu vou remover. Vou adicionar um outro. Vai ser Text Mesh Pro. Pode deixar o texto em branco. O que eu vou fazer, eu vou clicar aqui no botão e vou tirar o alpha desse botão aqui. Eu quero que ele fique transparente. Agora é só clicar na Move Tool e colocar ele para dentro da caixa de diálogo também. Não esqueça de fazer isso aqui também na hierarquia. Vou renomear aqui para Continua e o botão para BTN Continua. Vou ancorar aqui no bottom também. Eu vou mudar o texto de dentro do botão para Continua também. Pronto. Agora a gente pode finalmente começar com o sistema de diálogo. Vamos precisar de 4 coisas. Uma delas é uma classe de diálogo que vai servir para qualquer diálogo que a gente queira criar. Uma classe de texto de diálogo, onde vamos colocar o texto, um gatilho para ativar o diálogo e um script para a caixa de diálogo. Começando pelo mais simples, vamos criar um objeto vazio, chamado gerenciador de diálogo, e também um script gerenciador de diálogo, para guardar as informações de texto que vamos alterar. Vou clicar para entrar nesse script. E aqui dentro a gente remove o update e o start. E a gente vai ter 3 variáveis, assim como 3 métodos para alterá-las. O tipo dessa variável se chama TextMeshPro, o GUI. Se seu Visual Studio reclamar sublinhando em vermelho, é só você apertar Alt Enter ou clicar na lampadinha e botar Using TM Pro. E aqui eu vou botar os nomes dos 3 objetos que eu coloquei na caixa de diálogo. Nome NPC. Eu quero poder editar essas variáveis pelo editor, então vou botar aqui Serialize Fields em todas elas. Além dessas 3 variáveis, eu vou colocar mais uma aqui, que vai ser a caixa de diálogo em si. E agora a gente salva, volta para o Unity para a gente poder setar essas variáveis aqui. Então vou puxar aqui o gerenciador para dentro do gerenciador. E aqui a gente já pode começar a puxar as coisas. Depois vamos criar uma classe texto diálogo. A gente pode fazer isso também clicando aqui em Create C# Script. Mas aqui dentro eu não quero que ele seja um monobehavior, porque essa classe não vai ter nenhum comportamento. Como a gente não quer definir nenhum comportamento, tudo que a gente precisa fazer é remover o monobehavior, remover o start e o update. E como eu quero fazer alterações usando o editor do Unity, eu vou colocar aqui que ela é serializable. Por enquanto vai ficar um pouquinho confuso, porque ela não é um monobehavior, mas a gente já vai ver isso. Ele vai reclamar do serializable, só apertar de novo Alt Enter e botar Using System. Aqui dentro vamos criar 2 variáveis. Uma vai ser a frase, e outra vai ser a frase do continuar. Além deles, eu também quero fazer alguns acessórios. Então eu criei aqui um getFrase, que vai retornar simplesmente a minha frase, e um getBotão continuar, que
vai retornar o texto do botão continuar também. E pronto, esse aqui já foi. Agora, só um PS aqui, esse get, assim como também você pode fazer um método com set na frente, ele fica em inglês mesmo, é um padrão de nomenclatura quando você quer fazer uma atribuição de valor a uma variável. Então, por exemplo, aqui, a minha variável ela é privada, mas eu quero que outras classes de fora possam ler essa variável. Então, a gente cria esses métodos de acessores. Vamos salvar, voltar para o Unity, e aqui dentro eu vou criar mais uma classe. Essa aqui vai simplesmente se chamar diálogo. Essa aqui é a mesma coisa, eu não quero definir nenhum comportamento para o diálogo, então vou remover o monoBehavior e start update. E aqui em cima eu escrevo serializable. Aqui dentro eu vou fazer uma variável chamada frases. Essas frases aqui vão ser uma lista da minha classe que eu acabei de criar, que é o texto de diálogo. Eu vou fazer uma lista, eu vou fazer um array. De novo aqui, coloco serialize field para poder alterar pelo editor. Além disso, também vou fazer um método acessor para ele, para poder acessar de outras classes. Mas aí você pergunta, mas Arcadium, por que você não faz um array de string de uma vez? 2 motivos. Primeiro que assim você pode customizar o botão de continuar. Porque a gente não só vai poder alterar a frase, mas também pode alterar o texto que vai ter no continuar. Então você pode fazer ele como se fosse uma resposta para o NPC ou alguma coisa do tipo. E segundo, que assim você pode ter mais de uma resposta para cada frase, dependendo de como você montar seu sistema. No caso aqui a gente vai ter só uma resposta, mas você pode depois estender essa classe para poder aceitar mais frases de uma vez só. Mas a gente não vai tão a fundo hoje, só para dar uma ideia de como você pode expandir nesse tutorial. Aqui no diálogo, além de frases, eu também vou criar o nome NPC. E além disso, também um acessor. Finalmente, vamos voltar para o Unity aqui e criar uma última classe que vai se chamar inicializador de diálogo. Esse sim vai ter monoBehavior. E aqui dentro a gente vai definir uma variável gerenciador de diálogo e uma diálogo. Remover o start e o update e colocar aqui o serialize field. Agora você deve estar se perguntando, eu não poderia fazer o diálogo também ser um monoBehavior? E a resposta é que sim. Mas repara numa coisa. Uma coisa é o conteúdo de um diálogo e outra coisa é inicializar ou finalizar o diálogo. Um só tem um monte de dados, o outro realiza ações. Se fizesse tudo na mesma classe, você ia ter os dois, mas tá vendo que assim as coisas ficam mais separadas? O código fica mais organizado e mudar a classe diálogo mais tarde nada afeta o inicializador. Isso é um padrão de design chamado separação de conceitos, que visa modularizar o código. Chega de falar, vamos ver como é que isso está ficando no Unity. Então o que vai inicializar meu diálogo vai ser esse computador aqui. Então o que eu vou fazer vai ser passar o inicializador para cá, e aí aqui a gente consegue passar o gerenciador, e aí aqui dentro vai ter esse diálogo, que é aquela classe que a gente criou com o serializable, e aqui eu tenho o nome do NPC, que eu vou chamar de computador, e as frases. Para testar aqui eu vou fazer só uma frase, vou escrever aqui teste, continua teste. Agora, essa frase aqui, esse campo aqui parece ser bem pequeno, se você quiser escrever mais coisas na frase do NPC. Vamos transformar essa caixa numa text area maior do que essa. E para isso, a gente vai voltar aqui na classe texto diálogo. E em cima dessa frase aqui, a gente vai adicionar um outro atributo, chamado text area. E entre parênteses, a gente escreve o número mínimo e máximo de linhas. Eu vou botar aqui, por exemplo, 1 e 4. Então, se eu salvar e voltar para o Unity, a caixa ficou maior. E agora temos um diálogo, mas não tem nenhuma forma da gente fazer o diálogo aparecer. Para isso, fazemos um método que vai servir de gatilho. Esse método vai se chamar inicializa. Então aqui no meu inicializador diálogo, vou criar um método chamado inicializa. Eu primeiro vou ver se o meu gerenciador está null, para evitar dar problema. E depois a gente chama gerenciador.inicializa. Esse método não existe, ele vai reclamar, mas a gente já vai criar ele. Além desse inicializa, eu quero passar o meu diálogo como argumento. Vou salvar aqui e agora eu vou apertar Alt e Enter nesse inicializa aqui que está em vermelho e vou clicar em gerar método. Isso aqui ele vai gerar o método lá no meu gerenciador de diálogo. Então tá aqui o meu método inicializa, pode remover essa parte do throw new not implement exception. E aqui eu vou fazer algumas coisas. Primeiro eu vou criar duas variáveis aqui. Um vai ser um contador e outro vai ser um diálogo. Para a gente definir um diálogo atual para esse gerenciador mostrar. E tudo que eu vou fazer aqui no meu inicializa vai ser fazer um setup desse diálogo usando o meu argumento e inicializar o contador. Depois disso eu vou chamar um outro método chamado próxima frase. Esse aqui eu só inicializei e agora eu quero chamar a próxima frase que vai ser minha primeira. Esse método ainda não existe, então eu vou apertar Alt Enter, clicar em gerar método. Só tem um detalhe aqui que eu quero que esses dois métodos sejam públicos. E aqui dentro, primeiro eu vou fazer algumas verificações. Primeiro eu quero saber se meu diálogo atual é null. Porque se ele for null eu não quero fazer nada. E aí agora eu quero fazer um set dessas variáveis daqui de cima, que são os nossos textos que mostram no UI.
Então, o que eu vou fazer aqui vai ser nome NPC, vai ser igual. Para demonstrar isso aqui vai ser o seguinte. Nosso diálogo atual, ele é da classe diálogo, o tipo dele é diálogo. E se você ver aqui dentro, você tem uma lista de texto de diálogo. E nesse texto de diálogo você tem frase e botão de continua, certo? Sendo que no diálogo você também tem o nome NPC. Então a primeira coisa que eu vou fazer, aqui no meu gerenciador de diálogo, você faz o set do nome de NPC, usando o meu get nome NPC. Então esse aqui foi fácil, só um detalhe aqui, porque esse aqui é ponto .text. Então agora eu vou setar minha variável texto. Isso aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar a minha lista de frases, com get frases, e eu vou selecionar uma frase específica. Essa vai ser a frase do meu contador atual. Então se o contador tiver a 0, ele vai pegar a primeira frase da lista. Se ele tiver 1, ele vai pegar a segunda frase da lista, e por aí vai. E com essa frase, eu vou fazer um get frase, para pegar o string dela e colocar no meu UI. E por último, vou fazer uma coisa parecida com o botão continua. Mesma coisa aqui, só que ponto .get, botão continuar. Depois disso, eu quero pegar essa minha caixa de diálogo aqui e mostrar ela. E para isso, vou selecionar o game object dela e botar set active com true. E isso aqui já funciona. A última coisa que eu preciso fazer agora é incrementar meu contador. Então ele vai continuar fazendo isso aqui. E em algum momento, as minhas frases vão acabar. No caso aqui, eu só tenho uma frase, né, na frase que eu fiz aqui. Mas em algum momento ela vai acabar. Então tem que ter alguma verificação para saber se a minha frase acabou. Se a minha lista de frases já terminou. Para fazer isso, eu vou colocar isso dentro de um if. Eu vejo se o meu contador é igual ao diálogo atual, .getFrases, que me dá a lista de frases, .length. Essa propriedade length, ela retorna a quantidade de objetos que você tem dentro da sua lista ou do seu array aqui. No meu caso, meu array de texto e diálogo. Então, se o meu contador for igual ao meu total de texto e diálogo, eu quero então esconder o diálogo. Então para isso, faço caixa de diálogo.gameObject, que não fez ele embaixo, e setActive vai ser false. Depois disso, eu vou resetar o meu diálogo atual, botar null, e vou resetar meu contador também. Depois retorno. E aqui tudo começa a se conectar. A gente já pode testar no Unity. A única coisa que a gente precisa mudar antes é aqui no meu interagir com o botão, que no momento ele simplesmente vai abrir a porta. Eu vou mudar isso aqui. E eu vou dizer aqui que eu não quero mais checar o inventário, porque quem vai checar o inventário vai ser o inicializador do diálogo. Mas por enquanto a gente não vai checar inventário nenhum. Então, em vez de usar a porta aqui, eu vou passar o inicializador diálogo. E aqui dentro eu vou passar o inicializa. Então se eu dar play aqui no Unity. O diálogo tá para aparecer o tempo todo. Eu esqueci de desabilitar ele aqui. Então vou dar play aqui no Unity. E funciona. Mas espera. Eu não consigo passar para a próxima frase. Calma. Isso é só um detalhe. Esse botão de continuar aqui não está setado para nenhuma ação no clique dele. Então tudo que eu vou fazer aqui vai ser adicionar, passar o gerenciador de diálogos para cá. E aqui dentro, eu vou aqui em gerenciador de diálogos e escolho a próxima frase. Então agora, se eu voltar aqui para o computador, eu vou adicionar mais uma frase aqui, além dessa, fazer um diálogo aqui no Marvin. E pronto, agora a gente pode dar play para testar esse novo diálogo. E aqui ele já tem um diálogo aqui, se eu clicar no botão de continuar, ele vai para o próximo. Tá com um pequeno erro aqui, eu acho que é porque o nome do NPC tá muito grande para a caixa dele. Então também vou aproveitar e vou aumentar o tamanho disso. Então se vier aqui nome NPC, tem que botar para ativar, né? Não aparece. O nome do NPC, eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Pronto, agora deve resolver aquele problema. Resolveu. Mas calma que eu ainda não acabei. Acontece que antes a gente só abria a porta com a senha. E para isso a gente tinha toda aquela parte de interação pronta. Bem, a gente ainda pode reutilizar uma boa parte daquilo. Então vamos ao interagir com o botão e pegamos 3 variáveis. Essa deve checar inventário, o nome do item e o jogador. E a gente coloca eles aqui no inicializa diálogo. Vamos copiar também esse if aqui, do deve checar inventário. A gente também coloca aqui dentro. Ele vai ficar mais ou menos assim. A gente coloca aqui o if. E se o jogador.tem item, o que a gente vai fazer vai ser chamar o gerenciador.inicializa. E aqui embaixo a gente vai fazer outra coisa. Então o que falta a gente fazer aqui é ter um diálogo condicional. Ou seja, eu quero que o computador mande um outro diálogo caso o jogador não tenha item. Caso eu precise checar o inventário, vai ter um diálogo diferente dependendo do resultado. Então tudo que eu vou fazer aqui vai ser pegar esse diálogo aqui em cima, fazer um copy paste e vou botar diálogo com condição no segundo. E aí aqui, se o jogador tiver o item, eu boto aqui o diálogo com condição. Se não, eu coloco o diálogo normal. Essa mesma frase aqui, só que com diálogo normal. E agora a gente vem aqui no diálogo e vamos também adicionar aqui um unit event chamado ação.
Apertar Alt Enter aqui para adicionar o using. E além disso, também vou criar aqui um novo método chamado realização. Eu só vou verificar aqui se a minha ação é diferente de null. E se for, eu chamo ação.invoke. E assim a gente pode ter eventos que ocorrem ou não. Agora a única coisa que falta é invocar esse evento realização. Então a gente vai voltar aqui para o gerenciador de diálogo. E a gente vai chamar o realização aqui no diálogo atual. Antes de setar ele para null, a gente bota aqui realização. Porque essa ação aqui, ela vai acontecer só quando terminar meu diálogo. Pronto, agora eu vou salvar, vou voltar para o Unity. Ele vai aparecer aqui um novo diálogo. E apareceu, esse aqui era o meu primeiro diálogo, insira senha, eu não tenho senha. E eu não quero, e aqui não vai ter nenhuma ação, claro. Então eu vou aqui no meu diálogo com condição. Vou colocar duas frases, aqui ainda é computador. Vou copiar essa primeira frase, é só o bipop. E na segunda, eu escrevo inserir a senha. E aí o que vai ser interessante aqui é que agora eu tenho essa ação aqui que pode ocorrer depois que termina o meu diálogo. E essa ação aqui vai ser o que a gente fazia antes com a porta. Então eu vou adicionar aqui uma nova ação. E aqui na minha hierarquia eu vou puxar a minha porta para cá. Vou selecionar aqui a ação da porta, abre. E a única coisa que vai faltar aqui é dizer que eu devo checar o inventário. Eu vou dizer aqui que o nome do item que eu devo checar é senha. E vou passar aqui jogador, que é para ele ver qual o inventário que ele deve procurar. Então eu vou dar play aqui para testar. E a primeira vez que eu entro aqui, eu não tenho a senha, ele vai ter essa resposta aqui, não tem a senha, né? E a porta não abre. Mas se eu vier aqui, pegar a senha, voltar para cá, ele deu a mesma primeira frase. Dessa vez eu tenho a senha, então eu insiro a senha e a porta abre. É isso aí, pessoal. Episódio recheado de código, e esse provavelmente foi o episódio com mais código que eu já fiz. Mas o importante é que você só faz isso uma vez. Depois é só você colocar o script inicializa diálogo em qualquer NPC que você precisar. Vale ressaltar que se você tiver muitas frases de diálogo, começa a ficar um pouco chato você ter que gerenciar todas elas pelo editor do Unity. Mas aí já começamos a falar de banco de dados, repositórios e essa coisa toda fica mais avançada. Quem sabe falamos sobre assuntos no futuro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Fui!